Olá, boa tarde a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um. Hoje nós vamos falar sobre os 4 segredos para um avivamento nacional. 4 segredos para um avivamento nacional. Vamos lá. O primeiro deles é a humildade. Humilhar-se é o primeiro. É o primeiro segredo para um grande avivamento nacional. Humilhar. Os grandes avivamentos sempre vieram acompanhados de humilhação. Mas é só humilhação? Não. Ele vem também seguido do quebrantamento espiritual. Jonas, capítulo 3, versículo 5, versículo 10, você vai encontrar alguma coisa sobre isso aqui. Todos conhecem a passagem do profeta Jonas, né? Quando ele foi pregar em Nínive, e quando ele rejeitou ir pregar em Nínive, depois que ele passou por toda aquela situação, ele foi pregar em Nínive, e as 120 mil pessoas daquela cidade, todas se humilharam, desde homens, mulheres, crianças, até os animais tiveram que passar por um processo também. Todo mundo, envolveu todo mundo. O caminho do avivamento pessoal e nacional é sempre precedido pela humilhação. Olha aí, o caminho do avivamento pessoal e nacional, tem diferença pessoal. Eu faço o meu avivamento, não é pessoal. Nacional, quando engloba todo mundo, quando é um avivamento geral, tá? Quando é um avivamento para todo mundo. E o pessoal, individual, é quando é só eu. Esses dois tipos aqui. Tem que haver também sinceridade na presença de Deus, tá? Segundo as Crônicas 34, versículo 27 ao 33, a nossa exaltação, quando a gente fica muito exaltado, deve ser precedido pela nossa humilhação na presença de Deus. Tiago 4:10. Esse é o primeiro passo para dos 4 grandes segredos para o avivamento nacional. Agora, qual é o segundo? O segundo grande segredo para o avivamento nacional é a oração. É o segundo passo importante, a oração. A oração é outro grande segredo que esse texto apresenta para que aconteça o avivamento em nossa terra. Oração. Segundo as Crônicas 7:14. O avivamento é a obra do Senhor, da obra do Senhor, só vem quando clamamos em oração para que o despertamento venha no decorrer dos séculos. Abacuque, ele retratou muito sobre isso aqui. Ele diz assim no capítulo 3 de Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos e também a notifica. Abacuque estava pedindo a Deus para fazer um avivamento no meio do seu povo no decorrer dos anos. E a pergunta é: será que a igreja do século 21, será que a nação do século 21 precisa disso aqui? Precisa. É o único veículo, é o único meio que nós temos de contato com Deus exatamente através da oração. A oração é o veículo, é o contato que nós temos com Deus. Exatamente. Você não fala com outra pessoa quando você está distante via telefone? Quando você está distante, você fala com outra pessoa via celular. Isso? Usando o celular, usar as redes sociais. Então, com Deus, você não precisa de redes sociais para falar com Deus, não. Deus não precisa do WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Telegram e outras mais que tem por aí, Twitch. Não. Deus não precisa dessas redes sociais para você entrar em contato com Ele. Tá, pregador, então qual é o meio mais fácil que eu posso entrar em contato com Deus? Geologia, ou seja, joelho. Através do seu joelho, através do seu clamor, da sua boca, você vai clamar a Deus. Então, esse é
o modo de comunicação com Deus é através da oração. A oração é o modo de contato entre o homem e Deus. É através da oração, é o elo que liga o homem a Deus. Então, é o segundo grande segredo para que aconteça um avivamento. Então, o que é necessário para acontecer um grande avivamento? Primeiro, humildade. Segundo, oração. Abacuque falou isso. Esdras também relatou isso no capítulo 10, versículo 1 ao versículo 5. Ele vimos que o avivamento coletivo veio enquanto o sacerdote Esdras orava e fazia confissão pelo pecado do povo. Olha aí, o avivamento coletivo entre as pessoas aconteceu quando? Quando o homem de Deus orou a Deus pelo povo, para que o povo confessasse os seus pecados. Então, pecado, se ele não for confessado, ele atrapalha o avivamento no meio do povo. Pecado, quando ele não é confessado, quando ele não é perdoado, o avivamento não pode acontecer enquanto a pessoa não confessar os seus pecados. É necessário confessar os pecados para que o avivamento de Deus desça no meio do seu povo. Sem isso, não tem jeito. Tá. Agora, qual é, pregador, o terceiro grande segredo para um avivamento nacional? Qual é o terceiro? O terceiro é buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus. Buscar a face do Senhor é mais profundo ainda do que simplesmente orar. Buscar a face do Senhor é mais profundo ainda do que simplesmente orar. A oração, ela pode ser resumida em um simples pedido dirigido ao Senhor, porém, conjunção adversativa, buscar a sua face requer insistir um pouco mais até receber a resposta. Aí, olha a diferença entre o orar e buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor é uma insistência um pouquinho mais até você receber a resposta de Deus. Isso é o quê? Buscar a face do Senhor. E a Bíblia diz que vários homens do passado buscaram. E o próprio Deus, tá, através dos profetas, ele falou o seguinte, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tiago capítulo 4, versículo 8, Tiago vai dizer a mesma coisa. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. E a Bíblia ainda diz um pouquinho mais além. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor. Então, o buscar requer um pouquinho mais de insistência até que a resposta venha. Jeremias 29, versículo 13. Vamos lá? Vamos para Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Vamos ver o que Jeremias falou lá. Vamos lá para a Bíblia Sagrada. Vamos desforar um pouquinho a Bíblia. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Jeremias também vai falar algo sobre isso aqui. Vamos lá para Jeremias, capítulo 29 de Jeremias e versículo 13. Vamos ver o que o profeta Jeremias nos fala. Vamos ver. Exatamente a passagem que eu acabei de citar aqui, viu? É a passagem que eu acabei de citar, Jeremias 29, 13, ele vai relatar da seguinte forma. Olha o que ele diz aqui, E buscar-me-eis, e me achareis. Mas quando vocês vão me achar, diz Deus, quando vocês me buscar de todo o vosso coração, olha aqui, verso 13, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Verso 14. E serei achado de vós, diz o Senhor. Então, olha a diferença entre orar e buscar. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque oração é um simples
pedido. É um simples pedido. Agora, o buscar requer um pouco mais de insistência. Aí já tem diferença entre ambas as partes. Já tem uma diferença bem larga, bem ampla aqui. Jeremias, ele clama por um avivamento coletivo. Tá? E quando ele clama por um avivamento coletivo, qual é a primeira coisa que ele pede ao povo? Qual é a primeira coisa que ele pede ao povo num avivamento, para que haja um avivamento coletivo, para que o avivamento coletivo, ou seja, entre o grupo, entre os irmãos, entre as pessoas, para que esse avivamento coletivo aconteça, o que Jeremias estava pedindo ao povo que Deus exigiu que Jeremias passasse para o povo? Vamos lá? Vamos seguir o texto? Convertei-vos. É a primeira coisa. Converter. Conversão. Tem que dar meia volta. Tem que mudar de atitude. Tem que mudar de postura. Senão não vai. Senão não tem como acontecer o avivamento se não houver uma mudança. Se não houver uma mudança, não pode haver o avivamento. Então, para que o avivamento esteja presente no meio da coletividade, no meio do seu povo, tem que haver uma conversão, tem que haver arrependimento, quebrantamento, perdão de pecados. Sem essas características principais, não pode haver o avivamento no meio da sua igreja. Não pode haver o avivamento no meio da sua igreja. Tá? Mas ele diz o seguinte, seguindo aqui, e nos converteremos, renova nossos dias como dantes. Em Atos 3, verso 19, olha aí, Pedro também pregou para a coletividade. Pedro pregou para quem? Para a coletividade. Pedro falou também sobre o avivamento entre a coletividade e um avivamento nacional. Olha que Pedro diz lá, 3,19, e pregou a vinda deste avivamento, dizendo: arrependei-vos. Olha aí, ó. Quando tem a palavra vos no final, tá dizendo para mais de uma pessoa, tá? Quando a palavra é arrepende-te, aí é individual, mas entrou o arrependei-vos, já está englobando mais pessoas, aí já significa que esse arrependimento é nacional, para todos. Sem isso, Deus não pode habitar no meio do seu povo se não houver essas características, essas qualidades aqui. E converter, é arrepender e converter, que é diferente. Arrepender e converter. Vocês precisam mudar a atitude de vocês, tá? Mudar a atitude de vocês, mudar a postura de vocês e mudar o modo de vocês viver agora, que vocês agora são uma nova criatura. Lembra que Paulo ensinou na carta aos 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tá? Para que sejam, sem essas duas coisas aqui, ó, arrependimento e conversão, os pecados não serão apagados, tá? Para que os meus pecados sejam perdoados, apagados, duas coisas eu preciso fazer: me converter, tá? E me arrepender. Eu preciso mudar a minha atitude, a minha postura, o meu caráter e não praticar mais os velhos atos da velha natureza, do velho Adão. Eu preciso mudar. Se isso não acontecer, o avivamento não pode acontecer. Não pode. Avivamento é um renovo.
Exato, o avivamento é uma renovação entre o homem e Deus. E assim vem o refrigério pela presença do Senhor, tá? E o quarto, o terceiro e o quarto eu já falei aqui, praticamente. Então, primeiro, humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar. E quarto, se converter dos maus caminhos. Às vezes a pessoa quer ficar servindo a Deus, né? Ele quer ficar no Evangelho, mas ele quer trazer as velhas bagagens lá de fora para dentro do Evangelho de novo. Ele já largou as bagagens lá fora, já veio para o Evangelho, é nova criatura, mas ele quer continuar carregando aquele fardo de bagagem. Tá? A Bíblia diz bem claro, tá? Aqueles que vieram para Cristo, quem fumava não fuma mais, quem bebia não bebe mais, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Tem que ser uma nova criatura. Então tem que haver, é o quarto grande segredo, tem que haver arrependimento, que é o quarto segredo, e tem que haver também arrependimento, tem que haver conversão. Se não haver esses dois, não adianta, não adianta. O clamor do Senhor é para que o homem se convertesse aos seus maus caminhos, e isso é visto ao longo de todas as páginas das Escrituras Sagradas. Olha aí, em toda a Bíblia isso fala. Vários profetas citou. Lamentação de Jeremias 5:21. O profeta Jeremias clamou por um avivamento coletivo no meio do povo. E todos os dias nós temos que clamar por esse avivamento coletivo no meio do povo, né? Para que haja no meio do povo também esse mesmo espírito. Não porque eu sou crente, eu já estou salvo, não. Eu tenho que continuar mantendo o meu padrão. Porque nós vivemos no mundo, na terra, e todo dia nós somos sujeitos a tudo, então nós temos que se arrepender todo dia. Eu costumo dizer o seguinte, tem dois tipos de arrependimento. Tem o arrependimento parcial e o arrependimento total. Eu costumo dizer os dois. Tem que haver o arrependimento total, senão não adianta. Eu me arrepender parcialmente, mas eu continuo preso, continuando fazendo a mesma coisa, ou seja, eu não mudei. Um grande pregador, ele costuma dizer o seguinte, tá? Um grande pregador, um grande amigo meu pregador, ele costuma dizer o seguinte, ele costuma dizer que tem aquelas pessoas que entram no Evangelho, mas o Evangelho nunca entrou neles. Tá? Um grande pregador, amigo meu, ele costuma dizer que tem aquelas pessoas que entram no Evangelho, mas o Evangelho não entra neles. Tem essa diferença, né? Tem os carregadores de Bíblia, mas não quer dizer que são evangélicos. Tem muitos que têm Bíblia, mas não são evangélicos. Então, tem essa diferença. Tem que haver uma mudança. Portanto, está aqui a minha espada de dois gumes, empunhando ela aqui, a Bíblia do pregador pentecostal. Uma excelente arma para o crente poder usar, manejá-la para um lado, manejar para o outro. Exato? Então, eu falei de 4 grandes segredos para o avivamento espiritual. Amém? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.